Olá, queridos alunos e alunas da Mediação Tecnológica Rondônia. Queridos alunos, você aí que está me assistindo, é sinal de que você não foi muito bem na primeira prova, na prova da primeira unidade. Então você tem mais uma chance aí de recuperar essa nota. É isso mesmo. Então hoje a gente vai fazer uma revisão, então preste bem atenção, tá? Nessa revisão de conteúdos, para que você possa fazer a nossa avaliação de recuperação, tá? Então essa é uma oportunidade que você aluno, que você aluna tem para recuperar aquela nota que você não foi muito bem. Então agora é hora de quê? Atenção para esta aula, tá bom? Vamos aqui para o nosso slide para a gente ver o assunto dessa revisão, para que vocês possam aí já estar preparados para essa provinha de hoje, ok? Então vamos lá, pessoal, muita atenção agora. Nossa primeira aula que a gente falou sobre estudo da sociologia será um dos temas da prova de hoje, tá? Então é a aula 1.1. A aula 4.1 que nós falamos sobre as teorias sociológicas clássicas, parte 1, certo? A aula 5.1, a qual a gente falou também sobre teorias sociológicas clássicas, parte 2. E só mais uma aula, pessoal, a aula 8, onde nós falamos sobre pesquisa científica. Então, essas são as temáticas dessa revisão de hoje. Então, será em cima dessas aulas que a prova de vocês estará aí em mãos já, tá bom? Então, vamos para a primeira aula, que é a aula 1.1, onde a gente falou sobre a introdução ao estudo da sociologia. E essas foram as temáticas que nós falamos nessa aula. Nós falamos sobre o que faz a sociologia, nós falamos sobre o que é sociedade, tipos de sociedade, o surgimento da sociologia e o contexto, né? A gente frisou bastante nesse contexto do surgimento da sociologia, que foi o nosso querido contexto histórico, onde nós falamos sobre as duas principais revoluções, que foram as revoluções francesa e industrial. Essas foram as principais revoluções que deu base para o surgimento da sociologia. E aí nessa aula a gente falou sobre o que estuda a sociologia. Basicamente, gente, ela busca compreender a realidade, tá? E não só isso. Ela também busca entender os comportamentos e os fenômenos sociais ou coletivos. Se você responder coletivos, também está correto, tá bom? Mas não é só isso. O que mais a sociologia procura entender, então, nessa questão? Preste atenção nesse slide aqui, gente, que ele é muito importante para a prova de hoje, tá certo? Ele também busca entender a cultura e relações sociais. Então, a sociologia vai também para o aspecto cultural. Isso vai ser algo muito variado, dependendo de que sociedade nós estamos estudando. Mas não só isso, também procura entender o dinamismo, transformação e permanências ao longo do tempo. Então ele vai estudar toda a trajetória histórica e como a sociedade foi mudando ao longo desse tempo, né? As sociedades, as normas, as regras, os costumes. Tudo isso é algo passível de ser estudado pela sociologia. E também a questão econômica e a produção da sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, da sociedade industrial, da produção na fábrica, do aumento do nível de produção, a gente também está se referindo a essa questão aqui, ó, a sociologia buscando entender os aspectos da produção na sociedade. Ela não está preocupada apenas só com essa questão da produção industrial, mas outras produções, também a questão da vida rural, da vida urbana. Então, tudo isso também é algo passível de estudar dentro da sociologia. E, por último, a questão política e suas influências, como, por exemplo, movimentos sociais, né? Está dentro aqui da questão política, a questão do poder, formas de poder, dominação, partidos políticos, que mais, pessoal? Formas de governo, regimes de governo, todas essas questões aqui também a sociologia vai buscar entender, tá bom? E aí a gente falou sobre o que é sociedade, que também é algo que nós
estudamos nessa primeira aula? A sociedade é o quê, gente? É um conjunto de pessoas que vivem em um determinado território, um mesmo território, falam a mesma língua e compartilham a mesma cultura. Então, tá bem fácil para vocês entenderem aí o que é sociedade. Eu tenho certeza que na hora da prova vocês vão se lembrar. E também falamos sobre os tipos de sociedade ao longo do tempo, em que foram se modificando ao longo do tempo também, porque nós começamos a nossa vida social com grupos muito, mas muito menores do que esses que nós vivemos hoje. Nós temos bilhões de habitantes no planeta, mas o começo da vida social é também o começo da ideia do ser humano na Terra. E como que a gente começou? Nas pequenas sociedades, começando pelos pastores, coletores, tá? Aí quando o ser humano se fixou em um território, começamos a ter as sociedades agrárias baseadas na vida no campo. E hoje a gente se divide entre agrária e industrial, mas a sociedade industrial hoje permanece como algo muito forte em nossa sociedade atual, né? E aí é marcado pela urbanização, pela mecanização, pela globalização e uma série de coisas aí. Ainda sobre esse assunto, para a gente fechar essa revisão da aula de hoje, a gente falou sobre o surgimento da sociologia, que buscou entender as transformações que a sociedade vivenciou a partir dessas duas revoluções, né? A revolução industrial, que atingiu o aspecto econômico, mudou a produção, as relações de trabalho, a vida em sociedade, né? A vida dentro de um aspecto urbanizado. E a Revolução Francesa, que mudou dentro do aspecto político. Quando a gente fala aí da mudança em relação à queda do antigo regime, o surgimento de uma burguesia e a consolidação do capitalismo, e também a consolidação de uma sociedade mais voltada para uma política inclusiva, né, dos direitos humanos e tal. Já surgiu ali uma forma moderna de entender os direitos das pessoas, tá? Então aí é o resumão da nossa aula 1. Para a aula 4, nós falamos sobre Augusto Comte. Nós vimos que ele foi um árduo defensor do positivismo, né? E o que o positivismo defendia, gente? Defendia o princípio de que a ciência era o caminho, aliás, o único caminho para o progresso da sociedade, né? E o positivismo de Comte via a sociologia como uma física social. Presta atenção nisso aqui, tá? Porque isso aqui também é matéria de prova, ó. Física social. Então, ao estudar a sociedade, pela análise dos seus processos e estruturas, proporia uma reforma prática para as instituições, tá? Em que tivesse a sociologia um aspecto mais importante. A sociologia, então, gente, representava o coroamento da evolução do conhecimento. Então, se liga nessa palavra aqui, tá? Física social, tá dentro daquilo que o Augusto Comte defendia, tá? Física social. Mas, além disso, a gente falou também que dentro do conhecimento sociológico de Comte, e ele traz isso como uma inovação para o estudo da sociologia, ele acreditava que a humanidade, para ser vista como evoluída, ela passaria por 3 processos. O primeiro processo, aliás, pelos estágios de desenvolvimento, né? Então, o primeiro estágio seria o estágio teológico, tá? É o estágio onde as pessoas ainda acreditavam em seres inanimados, em deuses, né? É um estágio ainda das crenças como algo que baseava aquela sociedade. O segundo estágio já é o meio termo, metafísico, onde já se tem um pouco de descolamento das crenças e uma aproximação com a filosofia. O terceiro estágio, que é o estágio ideal, segundo ele, é o estágio positivo, onde a sociedade estava totalmente descolada das crenças e aproximada à ciência. Então, a ciência seria a principal forma de compreender o mundo e as coisas, ok?
Vamos então para a aula 5, gente. A aula 5 a gente falou sobre as teorias sociológicas do Émile Durkheim, né? Quem não lembra aí da aula do Émile Durkheim, hein, pessoal? Vamos relembrar aqui, presta atenção. Bom, o Durkheim ele traz uma outra visão sociológica, diferente de Comte, onde ele valoriza muito mais os aspectos dessas palavras aí que está no quadro, gente. Os aspectos dos fatos sociais, instituição social e da solidariedade social. Então, ele vai valorizar um outro prisma, uma outra forma de compreender a sociedade, dando ênfase a essa palavra aqui, ó, fatos sociais, porque é a principal forma de compreensão da sociedade que o Émile Durkheim traz como inovação, como novidade para o estudo das ciências sociais, da sociologia, né, como um todo. Então, ele vê o fato social dentro de 3 características: generalidade, externalidade e coercibilidade, né? E cada uma dessas características vai evidenciar uma forma diferente de compreender a relação do indivíduo com a sociedade, tá? Então, generalizado, externo ao indivíduo, né? E exercendo uma força. Quando a gente fala de força, é aqui, ó, coercibilidade. Externo ao indivíduo, externalidade. E generalizado, porque esses fatos vão estar presentes em todas as sociedades. Já analisando a instituição social, o Durkheim ele vai dar importância a essas instituições, porque ele acredita que elas são as grandes responsáveis por manter a coesão social, ou seja, a união dos indivíduos nesse corpo social. Então, ele dá grande importância para as instituições sociais, porque ele acredita que vai ajudar a manter esse grupo social unido. E também ele acredita que as instituições sociais elas vão funcionar como um conjunto de regras que são reconhecidas e aceitas pela sociedade, tá? E lembrando que instituição social é o Estado, a escola, né? O judiciário, enfim, várias instâncias da sociedade. E na solidariedade, o que a gente pode dizer? Que ele traz aí uma divisão entre solidariedade mecânica e orgânica, né? Que ele acredita que essa solidariedade social, ela traz um certo grau de coesão entre os indivíduos, né? Como que a gente faz para estar mais unidos? Então, ele fala da solidariedade mecânica e orgânica na sociedade, fazendo um divisor aqui entre a sociedade simples, tá? E as sociedades modernas. Lembre-se disso, tá? Porque são essas duas diferenças básicas que tem nessa solidariedade. E agora a gente vai fazer um exercíciozinho rápido, porque a gente tem pouco tempo, para ver se vocês estão ligados mesmo nessa aula. Vamos lá. A sociologia nasce sob o signo do positivismo. Isso significa que, letra A, a sociologia assemelha-se à filosofia em sua preocupação pelo sentido último da existência humana e seu lugar no universo. Ou é a B, a sociologia nascente procura compreender o significado do fenômeno humano e não apenas analisá-lo com base em dados observáveis. A sociologia recebe em grande influência do pensamento de Karl Marx e como se observa nas obras de Comte e Durkheim. Ou é a letra D, a sociologia fundamenta-se no modelo das ciências naturais, ou seja, ela pretendia descobrir as leis da sociedade, usando os métodos das ciências naturais e postular uma neutralidade científica. E aí, pessoal, letra A, B, C, D, e aí? Bom, como a gente está falando do positivismo, né? A gente vai, então, se reportar para a questão das ciências naturais e também de uma busca por descobrir a real forma de funcionamento dessa sociedade. Então, a questão correta, gente, é a letra D, tá? É a letra D, a questão, aliás, a alternativa correta nesse sentido. Então tá aí, gente. Vamos para mais uma? Vamos conferir aqui se vocês estão conseguindo realizar? Gente, questão 2. É uma das principais contribuições teóricas de Émile Durkheim para a sociologia. Suas características são a generalidade, a externalidade e a coercibilidade.
E aí, esses aí são características de quê, gente? Do estudo sobre a estrutura social, do estudo sobre os fatos sociais, do estudo sobre a luta de classes, do estudo da apropriação social ou do estudo da ação social. E aí, pessoal, A, B, C, D ou E? Vamos à correta, então? Tá fácil, né? É do estudo dos fatos sociais. A gente acabou de falar aqui, ó, sobre as características do fato social, generalidade, externalidade e coercibilidade. Lembrando que isso aqui está falando da teoria de quem? Do Emile Durkheim, isso mesmo, tá bom? Agora a gente vai para a aula 8, que é a última, tá? Que fala sobre a produção, né, científica, sobre a produção do conhecimento. Nessa aula a gente falou sobre a produção do conhecimento na sociedade e sobre as diferentes formas de conhecimento, que vai desde o senso comum, científico, religioso, até o filosófico. A gente falou dessa produção do conhecimento na sociedade, uma vez que nós elencamos que o conhecimento está diretamente ligado ao ser humano, ao homem, e à sua realidade, tá? O conhecimento pretende idealizar o bem-estar do ser humano. Logo, o conhecimento, gente, advém das relações do homem, do ser humano com quem? Com o meio, com eles mesmos, né? O ser humano com os seus semelhantes, tá? Então, o conhecimento é uma categoria muito importante para a gente entender a sociedade. E nessa aula a gente falou dos 4 conhecimentos principais, dando a diferenciação entre cada um deles. A gente começou falando do senso comum, o conhecimento baseado na experiência, né? Baseado de uma forma geral, baseado em não comprovar se é verdade ou não. Então, o senso comum é o conhecimento do povão, é o conhecimento que está aí sendo disseminado da experiência do dia a dia das pessoas. Já o conhecimento científico está relacionado com a criteriosidade, com a sistematização, organização, né, testes. E aí o conhecimento científico vai ter que ser validado para que ele possa ser visto ou considerado científico, tá? O conhecimento religioso, o conhecimento realizado, né, idealizado pelas crenças, aquele conhecimento que a gente vai entender as diferentes formas de religião no mundo, desde as cristãs e as não cristãs, compreendendo que cada religião tem a sua forma diferente de crer, de realizar, né, as suas pretensões. E o último é o conhecimento filosófico, que é aquele conhecimento que é, digamos assim, o pai ou a mãe de todos, né, que foi o conhecimento racional, onde se separa um pouco da ideia de crença e vai para a racionalidade e para a reflexão sobre o mundo, ok? Então vamos aqui para a nossa última atividade antes da prova. Aqui, ó, gente, preste atenção. É um tipo de conhecimento que busca explicar a origem do universo e as questões humanas, pautado em uma perspectiva racional. Vamos lá. Qual é esse conhecimento, gente? Letra A, conhecimento subjetivo. B, o conhecimento filosófico. C, o conhecimento fatorial. Conhecimento do senso comum. O conhecimento emocional. E aí, pessoal, tá fácil, né? É o conhecimento filosófico. Muito bem, é um conhecimento, gente, que baseia-se na perspectiva lógica e racional. É uma perspectiva em que os filósofos, né, eles valorizam a racionalidade, eles valorizam a reflexão, o pensamento, né, e daí nascem todas as outras formas de conhecimento também, fora o senso comum, que já é outra história, tá bom? Bom, galera, tá aqui as referências da nossa aula de hoje, da nossa revisão, e agora é o momento mais esperado, né? O momento da avaliação. E agora, por favor, concentração, atenção, porque é um momento muito importante. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, relaxem no melhor sentido da palavra, não relaxar demais. Relaxem e façam essa prova com cuidado e com carinho, que vocês com certeza irão ter um bom aproveitamento, tá bom? Então, até mais, bons estudos e boa prova!